Olá, meu jovem Padawan, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do TCC Sem Drama. Eu sou o professor Hamilton Quintela e você já se perguntou o que deve ter nos capítulos do meu TCC? É exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje, então fica ligado e vem comigo para esse vídeo rápido. Seguinte, você pode estar se perguntando por que eu estou pequenininho aqui, você está vendo a minha tela, eu optei por fazer esse vídeo compartilhando a tela com você, porque eu quero te mostrar o que eu vou te dizer aqui, para que você tenha tanto a referência do que eu estou falando, quanto a referência visual e fique tudo muito claro para você, para resolver de vez esse problema do que deve ter, o que você deve colocar nos capítulos do seu TCC. A primeira coisa que eu queria te dizer, e você pode acompanhar aí na minha tela comigo, é o seguinte, ó. Todo trabalho científico, estou falando de qualquer produção científica, estou falando de artigo, monografia, dissertação, no caso do mestrado, tese, no caso do doutorado, qualquer trabalho científico tem 3 elementos básicos na sua estrutura de conteúdo. Estou falando de elementos textuais, tá? Introdução, desenvolvimento e conclusão, como você está vendo aí nesse arquivo do Word que eu preparei para essa aula rapidamente aqui, pegando um exemplo para você. Então, introdução, desenvolvimento e conclusão. Onde ficam aqui, professor Hamilton, os capítulos ou seções de um trabalho? Porque na monografia a gente chama de capítulo, no artigo, por exemplo, a gente chama de seção, tá? Dependendo de onde você vai publicar, os nomes variam. Mas enfim, onde ficam os capítulos? No desenvolvimento. A introdução é uma espécie de capítulo à parte, o desenvolvimento pode ter 2, 3, 4, 5 capítulos e a conclusão também é um capítulo à parte, tá? E o que determina o conteúdo que você vai colocar nos capítulos do seu TCC? O que define o conteúdo que você vai desenvolver em cada um dos seus capítulos? Os seus objetivos específicos. Quando você começa a produzir um TCC, se você começar do jeito certo, a primeira coisa que você vai fazer é a estrutura básica do TCC. E a estrutura básica tem tema delimitado, problema de pesquisa, objetivo geral e objetivos específicos. Eu tenho outros vídeos no canal do TCC Sem Drama que falam sobre essa estrutura básica e como ela acelera muito a produção do TCC. É o único jeito certo de começar o TCC se você realmente quer simplificar a produção do seu conteúdo e acelerar a sua produção. Nada de pesquisar referencial teórico ou de escrever qualquer coisa de maneira aleatória, começar a escrever introdução, resumo, nada disso. Eu tenho outros vídeos no canal que falam sobre isso e principalmente eu mostro isso no módulo com todos os detalhes, aulas, exemplos, lá no nosso treinamento online no TCC Sem Drama para os alunos que eu acompanho junto com a minha equipe e a gente orienta. Aliás, onde você estiver assistindo este vídeo, em algum lugar aí tem o link para você conhecer o treinamento completo, acessar todos os conteúdos e contar com a nossa orientação online. Enfim, objetivos específicos definem o que você vai ter em cada capítulo. Então eu peguei um exemplo para te mostrar aqui, porque uma das mais poderosas, se não a mais poderosa ferramenta pedagógica e didática que a gente tem é o exemplo. Eu estava orientando agora há pouco uma aluna que faz parte do nosso treinamento e o tema dela é exatamente esse aqui que eu vou mostrar para você. Peguei emprestado, ela me disse que eu podia usar, não ia me cobrar royalty, então peguei emprestado com a nossa aluna impactos da autogestão de carreira no aumento da empregabilidade. Um bom tema delimitado é aquele que relaciona variáveis e essa nossa aluna está relacionando a autogestão da carreira com a empregabilidade, ou seja, a capacidade de se manter empregável, desejado pelos agentes de mercado. Ok. Definimos como objetivos, fizemos problema de pesquisa, objetivo geral, mas como a ideia aqui é te mostrar o que tem que ter no capítulo ou nos capítulos do seu trabalho, eu trouxe só os objetivos específicos, tá? Definimos como objetivos específicos conceituar a autogestão de carreira, conceituar a empregabilidade e, por último, relacionar a autogestão de carreira à empregabilidade, ou seja, como a autogestão da carreira pode aumentar a empregabilidade de um indivíduo. Se você perceber bem, isso eu também digo em outras aulas, e digo muito no meu treinamento online, os 2 primeiros objetivos são conceituais. Eu estou conceituando, eu estou explicando os conceitos-chave do meu trabalho. Conceituar a autogestão de carreira e conceituar a empregabilidade. O terceiro objetivo específico é o que a gente chama de objetivo específico técnico, ou seja, aquele que vai, de fato, responder o meu problema de pesquisa e alcançar o meu objetivo geral, que é relacionar essas 2 variáveis que fazem parte do trabalho, não do meu trabalho, do trabalho dessa aluna que a gente está orientando aqui no nosso treinamento. E aí, 2 possibilidades. 2 possibilidades, você precisa saber qual é a prerrogativa da sua instituição, qual é a possibilidade que a sua instituição escolheu, qual é a opção que ela definiu. Em algumas instituições,
os trabalhos são divididos desta forma aqui, ó, dessa primeira forma que eu mostrei para você, que eu estou mostrando para você aqui. O capítulo 1 é a introdução, tá? Então, introdução. E existe um capítulo à parte específico chamado referencial teórico, ou revisão de literatura, ou fundamentação teórica. Neste capítulo, se for o caso da sua instituição, neste capítulo específico aqui, você vai desenvolver os dois primeiros objetivos. Por quê? Porque eles são os objetivos conceituais. E o que é conceitual entra no seu referencial teórico. Então, se a sua instituição adotar este modelo com introdução e um capítulo à parte chamado revisão de literatura, ou fundamentação teórica, ou referencial teórico, você vai desenvolver conteúdo para conceituar o que é a sua primeira variável, conceituar a sua segunda variável dentro do capítulo referencial teórico. Tá? E aí você cria mais um capítulo, em algumas instituições, inclusive, eles chamam esse capítulo de resultados e discussão, tem outros vídeos que falam sobre isso, e a gente mostra isso também no treinamento. Você cria um terceiro capítulo aqui, se a sua instituição não definiu o título, e este terceiro capítulo vai se remeter ao seu terceiro objetivo específico, que é relacionar a autogestão de carreira à empregabilidade. Você tira o verbo e mantém o resto do objetivo para criar o título do seu capítulo, autogestão de carreira e empregabilidade, ou seja, a relação entre essas variáveis. E o último capítulo é a conclusão ou considerações finais. Esse é o modelo menos comum. Qual é o modelo mais comum, sobretudo para artigos e monografias? É o modelo que não define capítulos com títulos específicos. Você vai definir os títulos. Eu vou inclusive apagar o modelo 1 aqui para a gente chegar mais próximo ao modelo 2 da estrutura de objetivos específicos aqui para ficar muito claro para você que está acompanhando aqui. Nós temos 3 objetivos específicos: conceituar a autogestão de carreira, conceituar a empregabilidade e relacionar a autogestão de carreira à empregabilidade. Na maioria das instituições você terá o primeiro capítulo, introdução, e liberdade para criar os capítulos dentro do seu desenvolvimento. Às vezes a instituição coloca lá, o capítulo 2 é o desenvolvimento. Aí você pode fazer 2.1, seu primeiro, né, um capítulo dentro dos um capítulo dentro do desenvolvimento, né? Aí você pode fazer 2.1, 2.2, 2.3, por aí vai. Ou ela não diz nada, que é o que acontece na maioria das vezes, ela só diz, ó, tem que ter uma introdução, um desenvolvimento separado em capítulos e a conclusão. E aí o que você vai fazer? Um capítulo para cada objetivo específico. Anota isso aí, jovem Padawan. Essa é a grande informação desse vídeo. Um capítulo para cada objetivo específico. E para facilitar ainda mais a sua vida, eu vou te mostrar como fazer os títulos de cada um desses capítulos. Porque se você tem os objetivos específicos aqui, ó, conceituar a autogestão de carreira, tire o verbo, elimina o verbo dos seus objetivos específicos e você terá os títulos dos seus capítulos. A autogestão de carreira é o seu capítulo 2, nesse exemplo. Conceituar empregabilidade. Elimine conceituar. Empregabilidade é o seu segundo capítulo. No capítulo 2, você vai explicar o que é autogestão de carreira, com referenciais teóricos. No capítulo 3, você vai explicar o que é empregabilidade, também utilizando referenciais teóricos. E no quarto capítulo aqui, você vai utilizar o seu terceiro objetivo específico, vai tirar o verbo, relacionar a autogestão de carreira e empregabilidade, e vai colocar lá autogestão de carreira e empregabilidade. E neste capítulo você vai mostrar como uma variável influencia a outra, como fazer a autogestão de carreira pode melhorar e aumentar a empregabilidade de uma pessoa. É isso que você precisa desenvolver dentro dos seus objetivos específicos, aliás, dentro dos seus capítulos, ou seja, os conteúdos de cada um dos seus objetivos específicos, aqueles mesmos que apareceram lá na sua introdução. Agora você vai desenvolver conteúdo para cada um deles. E para desenvolver esse conteúdo muito mais rápido, você pode roteirizar cada um dos capítulos e usar uma técnica de escrita que ajuda qualquer pessoa a colocar as ideias no papel quando o assunto é TCC, por pior que a pessoa escreva, que é a técnica de escrita ABCD, que é a reprodução do padrão de escrita científica. Mas essas técnicas só no treinamento online do TCC Sem Drama, onde você estiver assistindo aí, vai ter o link para você acessar. Espero que essas dicas aqui te ajudem e te direcionem com relação ao conteúdo que você tem que colocar nos seus capítulos e a gente se vê em próximo vídeo.